Aqui na TVUC, a nossa série Encontro, eu, Fábio Bozelli, médico pediatra, e ali... Eu, Aloysio Marins, treinador de cavalo. O que aconteceu? Não, sem problema. Foi embora, Toca o cavalo? pau, minha égua tá pastando ali. Não, não precisa não. Relaxa. Deixa e lá. aí? Olha, outro dia eu vi uma coisa muito importante que você estava falando aí, Aloysio, sobre nutrição do cavalo, tá? E eu fico imaginando o seguinte, você fica pensando na nutrição do cavalo, cavalo de esporte, cavalo que vem, estava falando qual o índice de score corporal do cavalo, outro dia para uma estagiária. Eu fico imaginando o que tem acontecido com a nossa sociedade em que nós estamos cada vez mais com sobrepeso e obesidade. Quer dizer, num Brasil, com o nível de instrução que nós temos, o nível de matéria-prima, de alimentos naturais, o que a gente tem feito? Fala um pouquinho sobre o cavalo aí, Luiz, sobre a alimentação do cavalo, para depois a gente pensar na alimentação do ser humano. O cara não me avisa que vai fazer isso? Não, mas eu não avisei justamente então para isso, né? Nutrição, eu acho que tem duas, primeiro assim, são duas coisas diferentes. Nós temos que dividir nutrição e manejo alimentar. No Brasil, nós não temos, no mundo do meu mundo que é cavalo, nós não temos um problema de nutrição. Então nós temos zootecnistas, veterinários, profissionais elaborando nutrição, planejamento nutricional, programas de acordo com a categoria do cavalo, com a fase, de acordo com o estado que ele está, com a idade, de acordo com a intensidade de trabalho. Cara, é assim, sintonia fina. Nós temos sim, na minha opinião, um problema de manejo alimentar. O que é isso? Eu elaboro um baita de um programa, mas forneço de uma maneira errada. Nas horas erradas, nos intervalos errados, na quantidade às vezes errada. Mas os nutrientes estão lá. Então, uma ração hoje, um programa nutricional mesmo, feito por um veterinário, por um zootecnista para cavalo, você tem tudo que um cavalo precisa para aquela fase de vida, idade, intensidade de treinamento, tudo. O que nós não temos, caiu meu microfoninho aqui, vou deixar ele aqui. O que nós às vezes erramos é no manejo dessa comida. Então, às vezes eu visito lugares que dão rações de altíssima qualidade, feno de altíssima qualidade, uma vida top, mas que dão um intervalo muito grande entre as refeições e o cavalo não chega. Aí nós temos, por exemplo, cavalos em recuperação, que o cara acha que tem que recuperar mais rápido e toca comida demais no cavalo. Então, você está falando uma coisa que eu queria conversar com a turma hoje, que um grande problema nosso está no nosso comportamento alimentar. Eu acho que isso que o Aloysio falou de manejo, que é importante, mas é o comportamento. Quer dizer, como é que nós temos escolhido os nossos alimentos? Como é que nós temos se comportado? Quando você vai a algum lugar e você recebe um prato pronto, e você come ele inteiro ou você manda guardar e levar para casa? Quer dizer, você pede para o teu filho que ele raspe o prato sempre naquele prato que você maneja, você quer que ele coma, ou você coloca uma menor quantidade e acrescenta mais de acordo com a necessidade dele? Porque o grande problema nosso, Luiz, é como você falou, nós temos hoje muito bons nutrientes. Quer dizer, nós temos, se a gente tiver que fazer escolhas sempre para alimentos naturais, in natura, quer dizer, frutas, verduras, legumes, carne, frango, ovos, peixe, né? Todos os alimentos naturais. Depois passa por uma escala dos minimamente processados e depois do altamente processado. Quer dizer, o que a gente precisa mais comer são os alimentos naturais. E por que as nossas escolhas comportamentais vão para os alimentos processados? Eu acho que isso que o Aloysio falou. Tinha pensado nisso, não. É por isso que outro dia eu estava ali escutando vocês e fiquei pensando. Porque muitas vezes o cara vai lá do cavalo, ele dá uma ração maravilhosa, mas ele dá de maneira errada. E às vezes a gente também em casa começa a comer de maneira errada, ter um comportamento alimentar que faz com que a gente ganhe peso
a mais do que a gente precisa. Então, 3 coisas são importantes para que a gente pense na nossa alimentação. Variedade, a gente pensar que vale a pena a gente variar sempre os alimentos, mas não é apenas a variedade alimentar, mas a variedade na textura, na apresentação, na temperatura. O equilíbrio, né? Manter sempre um equilíbrio alimentar. Se você tem mais de 40, 50 anos de idade, não dá para comer isso tanto de carboidrato. Você, lógico que você tem que ir muito mais aqui para as verduras, legumes e frutas do que em si o excesso de carboidrato. E a moderação, que esse é um grande mal hoje da nossa sociedade, que envolve o comportamento, que é quando eu tenho a minha ansiedade colocada em cima da minha alimentação. E aí sim atrapalha você na sua cavalgada. Se você perde a tua agilidade e começa a ter um ganho de peso excessivo, começa a facilitar, a impedir a tua boa performance física, começa a ter aumento da sua incidência de doenças cardiovasculares, né, infarto, AVC, diabetes, e encurta a tua vida, até mesmo diminuindo o prazer da tua vida. Então, por isso, falar de alimento e comportamento aqui, eu achei fundamental quando vi vocês conversando sobre alimentação animal. Quer dizer, a gente preserva tanto a alimentação dos nossos animais, não apenas o nutriente, como o Aloysio falou, um problema de manejo, mas nós também na nossa vida não pensamos o nosso manejo, ou melhor, qual é o nosso comportamento alimentar. Porra. E você sabe que tem uma outra coisa? Às vezes acontece com a gente aqui uma coisa assim, ó. A ansiedade do dono do cavalo faz com que ele queira uma pressa na hora de engordar um cavalo, na hora de fazer musculatura, na hora de colocar um cavalo num score corporal ideal, que tecnicamente a gente sabe que demora. E às vezes há um erro nessa coisa, então eu já vou dar mais ração, então eu já vou dar... Que nem muita gente fala assim pra mim, ó, vou mandar o potro pra domar. E aí a primeira pergunta que o cara me faz, qual suplemento que tem que dar? Você fala, nenhum, pô. A não ser que quando a gente começar o processo todo, a gente sinta a necessidade de algum suplemento. Mas veja que as pessoas já querem, e é por amor, não é por... É isso aí. É o amor querendo cuidar e falando assim, ó, nós vamos dar de tudo do bom e do melhor para esse cavalo. E aí erra na quantidade, e aí erra na escolha, e aí erra nos horários, aí erra, e aí começa, e aí tudo que está se esperando não acontece, vai para o caminho contrário. Então às vezes essa ansiedade das pessoas, transferida para o mundo do cavalo dele, vai detonando esse cavalo ao longo do curso do tempo. Mas é isso que você falou. E não necessariamente isso não é por cuidado, por amor. Pode ser que o amor esteja envolvido disso. Se a gente pega aqui no tempo antigo, as nossas avós, né, criança gorda é criança saudável. E é por amor que ela queria fazer aquilo, queria engordar essa criança. E lógico que a gente foi vendo ao longo do tempo que essa criança gordinha, ela sofre consequências até mesmo na vida adulta. Então esse amor, hoje em dia, a gente tem que imaginar, nossa vida ficou mais longínqua. Nós conseguimos fazer com que a gente viva hoje, pelo avanço tecnológico da medicina e tudo que a gente tem, para mais de 100 anos. Então a gente não precisa mais das crianças gordinhas. A gente precisa das crianças saudáveis. É isso que nós temos que ter em mente. É a história do prato colorido, né? É isso aí. Não é? Prato colorido, ou é a história do cavalo que só come ração, né? Será que o cavalo foi feito só para comer ração, que é altamente processado, ou ele precisa do alimento in natura, do equilíbrio? Pensa aí. Rapaz. Olha, parabéns. Hoje essa foi boa. Só para pensar.